Aleluia. Ele permanece fiel. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa ter uma noite, que você possa estar tendo uma noite abençoada pelo Senhor, que a sua casa, que a sua família esteja abençoada pelo Senhor. Nós estamos provisoriamente com os nossos prédios, com as igrejas fisicamente fechadas, mas nós estamos com o nosso coração aberto para receber tudo que Deus tem para nos dar. Por isso você é muito bem-vindo à nossa reunião, ao nosso culto. Aqui nós estamos dando ao Senhor o nosso melhor. Que o Senhor possa ajudar você, a sua casa e a sua família a passar por essa fase tão difícil para todos nós, mas passar em vitória, passar em êxito, passar conquistando, crendo que os melhores dias chegaram e Deus vai nos abençoar por isso. Eu quero tomar alguns minutos da sua preciosa atenção para continuar falando sobre uma vida abençoada. Quinta-feira tivemos uma linda palavra, recebemos muito do Senhor. E hoje eu quero dar continuidade a isso que nós entendemos ser um tratado de Deus para a igreja. O Senhor quer que você viva uma vida abençoada. Uma vida abençoada não é a ausência de lutas, tribulações ou qualquer uma dessas questões, mas é ter a consciência de que o Senhor é com você, de que o Senhor é com a sua casa, de que o Senhor é com a sua família, e é isso que você precisa entender. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 21. É um texto extremamente conhecido e dele eu vou ir também para o Velho Testamento. Mas eu preciso primeiro ler Mateus capítulo 6 e o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja, palavras de Jesus dizendo que aonde está o nosso coração, diz muito, fala muito. Na verdade, aonde o nosso coração estiver, é porque ali tem tesouros. É porque ali você tem algo que você considera importante. Há uma pesquisa que diz que uma das coisas que faz o casamento fragmentar ou acabar é a falta de comunicação. Mas essa mesma pesquisa diz que um dos fatores que leva à primeira discussão está em torno de ganhos, lucros, dinheiro, meu, teu, você fez, você não fez. Geralmente está em torno disso. A Bíblia você vai encontrar mais de 500 versículos sobre fé, você vai encontrar mais de 600 versículos sobre esperança, você vai ouvir e ver muitos versículos falando sobre amor, você vai ver muitos textos falando sobre graça, sobre misericórdia, sobre o favor, mas tem mais de 2.000 versículos falando sobre isso que norteia muito como está o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Você quer saber aonde está o seu coração? É saber aonde está o seu tesouro. Você quer saber aonde está o seu tesouro? É você olhar para dentro do seu coração. Se você conseguir decifrar isso, você vai começar a ter uma vida abençoada. Vou usar um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, e o versículo de número 1 e de número 2. O texto diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. É interessante porque esse texto, ele diz
que todo primogênito deveria ser todo primogênito. Escute isso. O texto é claro, e o verso 2 diz: você deve santificar-me. Todo primeiro, todo primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Olha o Senhor dizendo: o primeiro, o primogênito deve ser santificado. Nos versos que seguem, o verso 12, o verso 13, diz assim: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Verso 13: porque tudo o que abrir madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Deixa eu te explicar isso, porque lendo isso, talvez você tenha um entendimento que fique um pouco. Eu quero melhorar isso aqui, ou pelo menos esclarecer para você. Quando um pastor tinha o seu rebanho e uma ovelha, um animal limpo, uma ovelha, ela gerasse um cordeiro, o Senhor estava dizendo para esse pastor: você deve oferecer o primeiro para mim. Você deve oferecer ao Senhor o primeiro. Veja se isso não se aplicava à fé. Porque um pastor que tinha um rebanho e uma ovelha gerava um cordeiro, ele, em atitude de fé e de obediência, dava o primeiro ao Senhor. Mas ele não sabia quantas ovelhas ou quantos cordeiros essas ovelhas iam poder gerar. Ele não sabia a quantidade que ia ser gerado. Ele não sabia se 2 ou 3 ou 4 ovelhas gerariam mais. O Senhor estava dizendo: a primeira você deve separar para mim. A primeira você deve, e o texto diz, você deve santificar ao Senhor. Mas no verso 12, no verso 13, diz que se uma jumenta, no caso aqui é um animal sujo, é considerado no Velho Testamento um animal sujo. Se caso uma jumenta, se caso um burro, uma jumenta, ela gerar uma cria, você deve pegar um cordeiro e você deve sacrificar. Por quê? Porque o cordeiro que você sacrificar vai limpar, vai resgatar. Faz sentido para você? Na verdade, isso é uma foto do Novo Testamento. Por quê? Porque o puro vai morrer. E o Senhor está dizendo que o primogênito, o primeiro, o puro, morrendo, vai fazer o quê? Vai limpar o impuro. Vai limpar o impuro. Vê se no Velho Testamento não tem uma foto do Novo Testamento na própria expiação, na própria morte de Cristo. A Bíblia diz que Cristo, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu o seu primeiro, deu o seu tudo. E ele nasceu puro, limpo. E esse puro, esse limpo, morre para a purificação, para o resgate de todos nós que nascemos, como disse Davi, com o pecado original. Desde Adão e Eva, todos que nasceram sujos, nasceram com a sua, muito mais do que sujeira externa, com a alma precisando de limpeza. E aí vem Cristo, como o dízimo de Deus, como a primazia de Deus, como o mais importante de Deus, e morre.
Morre como essa figura no Velho Testamento para justamente resgatar o animal perdido, sujo, ímpio. Veja, o justo morre para que seja resgatado o ímpio. O que Deus está dizendo aqui? Que se Deus não for o primeiro na nossa vida, segundo ele não vai ser. Escute isso. Se Deus não for o primeiro, segundo ele não vai ser. Eu quero frisar um pouco aqui nas questões, ou em uma das questões que até é polêmica na igreja. E eu não falo só na igreja local, mas na igreja como um todo. Pastor, por que eu devo dar ao Senhor a primazia? Por que eu devo dar ao Senhor o primeiro? Por que eu devo dar ao Senhor parte daquilo que eu ganho? E a gente fala em dízimo quando você dá a décima, quando você dá 10% daquilo que você ganha ao Senhor. E não é só isso. É o primeiro. Escute, tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu dizimo, mas primeiro eu resolvo a minha vida, eu pago as minhas contas, eu resolvo tudo que tem, e aí do que sobra eu ofereço ao Senhor. Escute, eu vou dizer uma coisa e talvez soe forte para você, mas eu preciso te dizer isso, e no final dessa mensagem nós vamos orar, e você vai perguntar ao Espírito Santo o que é que o Espírito Santo está falando com você, o que é que o Espírito Santo quer falar com você. Nós temos mais, aspas, medo das contas do que temor ao Senhor. Nós temos mais temor de não resolver as nossas contas. Nós temos mais temor aos nossos, para onde existem os boletos. Nós temos mais temor das nossas dívidas, das nossas pendências. Nós temos mais temor do cobrador batendo na nossa porta do que temer ao Senhor. Quando a gente diz num ato de fé, como um pastor do Velho Testamento, que quando nascia da sua ovelha um cordeiro, o primeiro, ele dizia: esse pertence ao Senhor. Talvez você poderia fazer uma entrevista com um desses pastores e dizer assim: escuta, mas você sabe quantas ovelhas você vai ter, quantos cordeiros você vai ter? Eu não sei, e eu não quero nem saber, porque o primeiro é do Senhor. Escute isso. Sabe quando nós ganhamos o nosso ordenado, quer por semana, quer por mês, quer por 15 em 15 dias, quando a gente recebe o nosso ordenado, a gente diz: o primeiro é do Senhor. Pastor Adilson acabou de mencionar aqui a motivação do coração. Ser o primeiro não é só você dizer: eu sou dizimista e eu dou 10% daquilo que eu ganho ao Senhor. Não é só isso. Entenda, por favor. É como você faz que isso aconteça. Qual é a primazia que você dá a isso? A igreja primitiva começou as suas reuniões e eles se congregavam naquilo que eles chamavam do primeiro dia da semana. E eles faziam isso para dar ao Senhor como primazia o primeiro dia, o primeiro ato, o primeiro sorriso, o primeiro bom dia. Tem pessoas, eu conheço pessoas que ao despertar tem o hábito santo de dizer: bom dia, Espírito Santo. Pessoas que pela manhã, os primeiros minutos do seu dia é para o Senhor. Ele tem muita coisa para resolver, tem problemas para tratar, tem contas para pagar, tem serviços para fazer, tem reuniões para fazer, mas ele entende que nada daquilo que virá depois, no decorrer do dia, é mais importante e é mais significante do que os seus primeiros momentos com o Senhor. A minha pergunta é: qual é a posição que Deus tem assumido no seu coração? Ouça, por favor, se Deus não for o primeiro, Ele não vai pleitear o segundo lugar. Você não vai ver Deus discutindo com você para ter o segundo lugar, para ter o terceiro lugar. Ou Ele é primeiro, ou Ele não será absolutamente nada em você. Escute isso, por favor. Há um texto muito poderoso que eu queria que você, e vai aparecer aí na sua tela, eu queria que você acompanhasse comigo.
Êxodo capítulo 23 e o versículo 19. Êxodo 23 e o verso 19. Eu vou abrir, eu estou usando uma versão que talvez difere um pouco da que aparece na tela, mas eu vou ler. O verso 19, a parte A apenas do verso, diz assim: as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor, seu Deus. Sabe, o que você tem dado para Deus? Hoje foi um dia muito triste para nós. E eu fiquei mexido o dia todo com isso. Fizemos o sepultamento da nossa irmã Eunice. O que você vai falar numa reunião como essa? É tão duro, é tão triste. Mas uma das coisas que eu mencionei naquele culto foi mostrar a todos aqueles que estavam ali o poder de uma semente, o poder de uma palavra, o poder de uma vida. Ali estava reunido seu esposo, filho, filha, nora. Os netos não estavam presentes, óbvio, estavam na sua casa. E eu sei do poder que houve de uma vida. Quando você planta algo com primazia, quando você dá a Deus o que é de Deus, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Enquanto nós velávamos ali e logo fomos para o enterro, eu falava com algumas pessoas que estavam ali. A nossa vida é tão pequena. Às vezes a gente se acha alguma coisa, ou às vezes tem a mania de querer achar que é. E a gente é tão pobre, tão pequeno. A nossa vida é tão resumida. É tão resumida. Nós devemos, enquanto vivermos, fazer igual Eunice fez, fazer igual tantas pessoas fazem, dar a Deus o que é de Deus, primazia no seu tempo, primazia nas suas finanças. Ah, pastor, eu quero servir a Deus, mas não mexa com o dinheiro comigo. Aonde estiver o seu, escute, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver em recursos, se a sua motivação estiver em recursos, em dinheiro, queira você não, o seu coração vai estar ali, plantado ali. Deus está querendo ver qual é a natureza da nossa motivação. O que nós temos dado para o Senhor? Senhor, eu estou te dando o que me resta. Às vezes, você passa o dia inteiro, investe no seu tempo, trabalha várias horas, trabalha para os outros, gera para os outros, transpira para os outros, sofre pelos outros. Tá bom que você recebe parte por aquilo que você faz. E quando você chega em casa, você diz assim: estou quebrado, estou exausto, estou exaurido, eu quero uma cama, eu quero um sofá. E talvez aquele dia que você produziu para você, e geralmente você não produziu só para você, você produziu parte do dia para os outros. Deus está dizendo para você e para mim: o que restou? De manhã eu não fui sua prioridade, e se eu não fui primeiro, qualquer outro lugar eu não quero. Talvez a gente, ao recostar, faz uma oração simples. Não tem nada contra a oração simples ou a simplicidade da oração, mas a oração exaurida, cansada. Sabe, a gente precisa rever o que tem assumido a prioridade da nossa vida. Ah, pastor, eu vim para essa terra para ganhar dinheiro. Nada contra isso. Eu quero mais que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo. Mas sabe, quando você coloca prioridades equivocadas, você vai ter resultados equivocados.
quando as suas motivações forem equivocadas, os resultados também serão equivocados. Eu vou ler outro texto com você. E esse texto está em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 9, e foi lido na semana passada. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Sabe o que é ter uma vida abençoada? Não é não ter dificuldades, mas sentir que Deus está com você nas dificuldades. Eu conheço diversas pessoas, centenas de pessoas do nosso ministério, que eu os vi chegar nessa terra, e eu vi e vejo como Deus tem cuidado deles. Pessoas que não tinham condições de ter filhos, hoje têm filhos prósperos e abençoados. Outros que não tinham condições de ter uma documentação legítima, Deus abriu uma porta, um milagre, e providenciou uma documentação. Sabe, nada do que nós façamos vai comprar Deus. Entenda, não é uma troca, mas é um posicionamento. Você diz: Deus, eu estou colocando o Senhor como primazia da minha vida, naquilo que eu faço. Eu recebi uma notícia antes de chegar aqui à igreja, que eu fiquei impressionado, eu fiquei chocado. Quando foi me dada a notícia, eu fiquei emudecido por alguns segundos, porque o meu raciocínio ficou lento, porque eu não conseguia conceber tamanha atitude de alguém. E eu fiquei observando, e quando eu desliguei o telefone, eu falei ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ter um coração como o dessa pessoa. Sabe, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não escandaliza ninguém. Eu vou concluir lendo 2 textos. E esse está em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 34, e vai aparecer também aí na tela. Aconteceu ao cabo, acho que essa literatura, acho que está em espanhol. Eu estou traduzindo aqui. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Próximo verso. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. No verso 5 diz, na sequência do verso, por favor: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E o seu semblante decaiu. Só tem uma coisa: quando a nossa oferta é dada com a motivação equivocada, o nosso rosto cai, porque a gente entra numa disputa com Deus para dizer: eu te dei, você tem que me dar. Essa é uma motivação equivocada. A Bíblia diz que imediatamente o rosto dele caiu. Imediatamente ele ficou irado. Eu percebo tantas pessoas iradas com Deus, praguejando, irados com Deus, porque não tem uma conduta de fidelidade com Deus. Não é fidelidade quando se tem, é fidelidade quando não se tem. Lembro-me de uma ovelha que nós tivemos numa época tão difícil. Todos nós estávamos numa situação extremamente difícil. Eu trabalhava na construção civil, minha esposa trabalhava de cleaner, fazendo limpeza. E nós chegamos num culto, estava muito frio, quase nevando, chovia um pouquinho, aquela temperatura um pouquinho antes de nevar, aquela coisa bem nossa aqui. E aí essa irmã testemunhou que ela não tinha, ela não testemunhou no dia, né? Ela não expôs a necessidade. Acabou o culto, ela saiu da igreja e com um salto
chutando, ela viu um negócio que ela chutou. E quando ela chutou, era um pacotinho, ela chutou, viu que um barulho diferente, pegou, abriu, era um papel, era um papel de tipo jornal, que estava enrolado um pacote de camarão congelado. E ela não tinha recurso, mas ela não contou, não compartilhou. Todos nós estávamos num tempo muito difícil e ela não compartilhou a necessidade. No outro culto ela disse: eu tenho uma bênção para contar. Eu não tinha mistura para comer. Deus me deu camarão para comer. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é nosso. Coloque isso nessa sua cabeça de uma vez por todas. Pare de ficar brigando com Deus. Ah, pastor, o senhor está vindo falar de dinheiro e de oferta. Eu vim falar daquilo que está no seu coração. Aonde é que está o seu coração? Aonde é que está a sua motivação? E fecho lendo um texto do apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse aí, ou lesse aqui, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana. No segundo dia, no terceiro dia, Paulo está dizendo no primeiro dia. Claro que ele está colocando um sinal, uma sinalização para a igreja em que ele está mandando a carta. Mas ele está dizendo: eu quero que vocês coloquem isso também com primazia. Você coloque Deus em primeiro lugar. Não se esqueça de fazer o que tem que ser feito. Sabe? Uma vez, eu e a minha esposa, recém-casados, nós estávamos com uma necessidade muito grande financeira. Eu auxiliava especificamente uma congregação, e o auxílio daquela congregação, eles me davam uma oferta para eu poder comprar alguns mantimentos, e eu fazia minhas agendas como itinerante. Mas aquela semana tinha sido uma semana muito difícil. Nós não tínhamos viajado, eu não tinha vendido o meu material. E eu lembro que eu fui pregar na tarde da bênção. Igreja Assembleia de Deus do Conjunto Habitacional Maria Cecília. Era um dia de semana, não me lembro se quarta ou quinta. Preguei, deveria ter umas 50 pessoas, maioria irmãs, no culto da tarde da bênção. Eu preguei como se estivesse pregando o último sermão da minha vida. Lembro que entrei no carro, nós tínhamos um carro que nós havíamos ganhado, uma Elba. Acredite que isso era um carro. E aí entrei nesse carro, sempre olhando para o ponteiro, que ele andava no respiro sempre. E aí estou chegando em casa, minha esposa disse que nós não tínhamos mistura, nós não tínhamos o que comer. Não que não tínhamos nada o que comer, nós não tínhamos mistura, nós não tínhamos. E quando eu fui passar, nós morávamos num residencial, num condomínio que tinha ali, na verdade um conjunto habitacional de prédios. E quando eu fui passar na portaria, o rapaz falou: ô, senhor Jackson. Eu logo achei que ele vinha cobrar o condomínio. Aí baixei o vidro, falei: mas será que está atrasado meu condomínio? Ele falou: ô, senhor Jackson, alguém passou aqui e deixou um negócio para o senhor. Eu falei: o que foi? Ele falou: não, vem pegar porque é grande. Aí eu saí do carro, entrei naquela cabine e peguei um saco enorme, mas um saco muito grande. E eu peguei aquele saco, quase que eu não conseguia, eu era magrinho, faz muito tempo. E aí eu vim, Mago, com aquele saco, entrei dentro do carro, falei: amor, não sei o que é isso. E aí entramos em casa e quando eu abri, tinha batata, tinha mandioca, tinha chuchu, tinha pepino, tinha todos os legumes, todas. E eu disse: meu Deus, até hoje eu não sei quem mandou. Até hoje eu não sei quem mandou. Eu só sei que Deus cuida de todos os detalhes. Creia nessa palavra. Sabe, ser fiel não é fazer barganha com Deus, é ser fiel numa postura de coração. Agora, para fechar esse texto, eu vou voltar no texto que eu comecei a pregar. Êxodo, lá no capítulo 13. E aqui eu encerro essa simples reflexão. Êxodo capítulo 13.
o versículo 14, o versículo 15, o versículo 16. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte dizendo: que é isso? Você dirá: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. Verso 16: e será por sinal sobre tua mão, por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Fecho. O texto está falando lá do início, quando eu comecei, quando aqueles que sacrificavam, que matava o cordeiro recém-nascido daquela ovelha. Deus está dizendo: Moisés, lá no futuro, quando os teus filhos perguntarem para você: por que você faz isso? Talvez é a pergunta que a sua esposa faz. O seu marido olha para você e diz: por que você é fiel? Por que você faz isso? Por que você dizima? Por que você oferta? Por que você dizima o seu tempo? Por que você dizima o seu tempo ao Senhor? Por que? Deus está dizendo: a resposta que você vai dar aos seus filhos é esta: eu sacrifico ao Senhor, porque teve um tempo que eu estava no Egito. Eu não tinha esperança, mas Deus foi lá no Egito e me tirou com mão forte e me sacou do lago, do charco de lodo do passado nojento, asqueroso que eu vivia, e com mão forte me colocou para fora da angústia, da tristeza, do vazio. É por isso que eu sacrifico todos os dias. Eu dou a minha oferta ao Senhor. Se alguém pergunta para você: aquela para ser uma oferta agradável a ti. Isso. Se alguém perguntar para você: por que você faz isso? Por que você vai ao culto? Por que você glorifica? Por que você dá os seus primeiros minutos ao Senhor? Por que você entoa cânticos ao Senhor? Por que você oferta? Por que você dizima? A resposta: não fique discutindo teologia. Seja simples. Diga: é porque eu era escravo do medo, do mundo, do lamaçal. Eu era preso em vícios. Eu era perdido. Mas agora eu pertenço ao Senhor. É por isso que eu oferto. É por isso que eu dizimo. É por isso que eu entrego ao Senhor. Eu não vou lembrar a letra, mas sola um pedaço desse hino, Magu, enquanto eu vou orar por você que está aqui comigo e aí em casa. Pergunte ao Espírito Santo o que é que ele quis dizer para você nessa mensagem. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que o Senhor está falando comigo? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que resolver? Fale com o Espírito Santo. Pergunte: Espírito Santo, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que resolver? O que é que eu tenho que fazer? Ajuda-me, Senhor, a ensinar os meus filhos a serem dizimistas, a serem ofertantes. Ajuda-nos. Ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar.
Não queremos colocar o Senhor numa prateleira, como se numa prateleira esquecida, e a gente só vai procurar o Senhor quando lembrar, quando tiver uma doença, quando tiver uma necessidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sei que tem muitas mulheres que estão me ouvindo agora, sentadas ou numa cadeira, ou num sofá, ou quem sabe recostada, está ouvindo e dizendo: Senhor, que essa mensagem chegue no coração do meu esposo, que ele entenda que precisa começar a dar o que de Deus. Eu sei que tem muitos maridos que estão refletindo sobre isso. Pai, a pergunta que a gente faz é: aonde é que nós temos te roubado? Aonde é que nós temos te roubado? Senhor, se nós temos te roubado, perdoa-nos, Senhor. Deus não veio para nos castigar e dizer: já que você fez isso, então eu vou te matar, vou te condenar. Não, o Senhor está dizendo: ainda há tempo, faça uma revisão. Aproveita que o ano começou agora. Estamos falando de uma vida abençoada. Pai, ajuda-nos, 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 porque sabemos que os nossos filhos vão ver o sinal que a bênção do Senhor está em nós, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consagrei, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê muita, muita, muita paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Daqui a 7 minutos eu vou começar a live com meu amigo reverendo Manuel. Vai ser um tempo muito precioso, uma live curtinha de 30 minutos. Eu espero você até domingo, se Deus assim nos permitir. Meio-dia no culto online. Te vejo aqui. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Obrigado Magu. Obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.